Na paz do Senhor, meus irmãos, eu estou meditando aqui numa palavra, uma carta de Paulo aos Efésios, e eu quero estar compartilhando com os irmãos uma meditação nessa palavra. Amém? Efésios capítulo 5 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E vem o fruto da luz e as obras das trevas. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem a conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora vocês eram das trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha. Verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17. Por esta razão não vos tornais insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até aqui. Até aqui. Esse texto, ele é claro, ele é direto e ele é muito forte, irmãos, muito forte. Paulo, ele está orientando a igreja de Éfeso e tudo isso, todas essas orientações a qual Paulo está fazendo, aquela igreja, ela precisa, deve ser observada pela igreja hoje, deve ser observado, deve ser analisado, de forma que a gente venha compreender que todas essas orientações precisam e devem ser aplicadas nos dias de hoje. Por quê? Porque Paulo, ele inicia, esse capítulo 5, primeiro nos fazendo uma orientação, que nós precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2, ele fala: e andai em amor, como também Cristo nos amou. Ou seja, quem é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo a ser seguido? Cristo. Ele nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando Cristo, ele
faz o que ele faz ali por nós, ele está provando o seu amor a Deus acima de tudo, em obediência, e ele está revelando o seu amor por nós, mesmo sem merecermos. E por isso nós precisamos, entender que ele nos amou, ele se entregou por nós, ele santificou, ele purificou, ele nos alimentou, ele cuida de nós. E qual é a finalidade disso tudo? A finalidade é que a gente haja com prudência, que nós sejamos prudentes, sejamos luz. E o apóstolo Paulo, ele começa a despertar a igreja nesse sentido. Ou seja, ele inicia nos mostrando que Cristo foi o nosso substituto, que ele foi predestinado por Deus, o seu sacrifício é agradável a Deus, ele satisfaz plenamente as exigências do próprio Deus, e, enfim, ele nos propicia ricas bênçãos através do seu sacrifício, Também ele coloca sobre o crente uma responsabilidade, e nos conduz ao destino eterno. Mas assim, a igreja de Cristo Jesus, a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é o fundamento da igreja é Cristo, o Filho de Deus. Isso nós precisamos entender. A salvação da igreja é pelo sangue de Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. O dirigente da igreja é o Espírito Santo. A motivação da igreja é o amor. A força da igreja é a oração. A responsabilidade da igreja é conservar a unidade uns para com os outros. Nesse verso 2 também, quando mostra andar em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou, nos leva a refletir também sobre a raiz do amor fraternal que está na oração, Também que amamos sinceramente por obediência. Nós buscamos o amor assim como a santificação. Não existe santificação sem conversão, e um está totalmente ligado ao outro. Se eu de fato sou convertido, se eu de fato fui transformado pelo Senhor, com certeza eu vou desejar, eu vou almejar, eu vou querer viver a santificação. Amamos segundo o exemplo de Jesus, como eu coloquei. O Espírito Santo, ele opera em nós o amor fraternal. A gente ama porque ele nos amou primeiro, porque o amor dele está em nós. Amamos aos irmãos, pois Deus nos ensinou também assim. E no verso 8, primeiro eu quero chamar a sua atenção que quando Paulo coloca para a gente não, para a gente não participar, das imundícies desse mundo, para a gente não fazer igual eles fazem, mas muito pelo contrário, dar ações de graças, como ele coloca aqui no verso 4, e ele coloca, que o avarento, a idólatra, e que todos esses que praticam essas coisas não herdarão o reino de Cristo. E no verso 6 ele fala assim, não os engane, com palavras vãs, porque essas coisas, através dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, aqueles que desobedecem. E há algo que me chama a atenção aqui no verso 7, portanto, não sejais participantes com eles. A Bíblia, Paulo está nos orientando a gente não se igualar, não participar, não comer da mesa deles, ou seja, não concordar, não estar nessa comunhão de concordância, não ser participantes daquilo que a gente sabe que é contrário à vontade do Senhor. E aí no verso 8 ele complementa dizendo, pois antes vocês eram trevas, porém agora vocês são luz, então ande como filhos na luz.
Isso aqui, esse verso 8 aqui, em outras palavras dizendo, é Paulo nos desafiando, nos chamando, claro, em primeiro lugar a igreja de Éfeso, mas se aplicando aqui a nós, é nos desafiando a entender que vida cristã, ela é transformação. Vida cristã sem transformação, evangelho que não transforma, pode ficar com o pé atrás. A vida cristã, a vida verdadeira em Cristo, o verdadeiro evangelho, ele nos transforma. Antes eu era trevas, agora eu sou luz. Agora eu sou luz. Ou seja, precisa haver uma transformação em mim, precisa haver uma mudança de mente, precisa haver uma mudança de sentimento, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. E aí entra, né, a renúncia, o posicionamento, o decidir, né, estar em Cristo. E aí ele fala, porque o fruto da luz, ele consiste em toda bondade, justiça e verdade. Passou disso, né? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, é sempre de acordo com a vontade do Senhor. E no verso 11, ele novamente frisa, não sejais cúmplices. O que é ser cúmplice? Estar de acordo, estar junto, concordando. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas, porém, ou pelo contrário, vocês devem reprová-las. Tá vendo aí, irmãos? Porque o que eles fazem em oculto é vergonha. O que eles fazem em oculto é desagradável ao Senhor. Eu quero chamar a atenção aqui para você desse verso 8. Nós estamos separados, ou seja, nós estamos livres. Livres primeiro deste mundo mau, livres das trevas, livres dos falsos mestres, livres de falsos ensinamentos e de ensinadores, livres da lei de Moisés. Nós precisamos entender isso. Mas no verso 9, como nos diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, o andar do crente, conforme a carta aos Efésios, tem alguns destaques. Primeiro aqui, irmãos, o nosso andar no passado, como mostra o verso 2, mostra também agora, porém, um andar em boas obras, como mostra o verso 10, que nós precisamos sempre andar e provar daquilo que é agradável ao Senhor, um andar digno conforme a nossa vocação. Olha o que diz o capítulo 4, verso 1, rapidinho aqui com vocês. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados. Precisamos andar, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo está dizendo, que andeis de modo digno da vocação a qual vocês foram chamados. Outro destaque aqui também é não andar na vaidade dos próprios pensamentos. Olha o que diz o verso 17 aqui do capítulo 4. Olha o que diz, falando sobre a santidade. Isto, portanto, digo, e no Senhor eu testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo está nos orientando. Aquele que foi chamado por Cristo, aquele que foi liberto por Ele, aquele que foi alcançado por Ele, testificar que não anda mais como anda aqueles que ainda não experimentaram da fé, aqueles que ainda não experimentaram da presença do Senhor, aqueles que ainda não tiveram uma vida transformada, porque eles estão vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, são donos de si. Não tem o Senhor como Senhor das suas vidas. Outro destaque, irmãos, a qual quero citar aqui para os irmãos, é um andar no amor de Cristo, como nos mostra o verso 2.
andai em amor. Outro destaque é devemos andar como filhos da luz, como menciona o versículo 9, fruto da luz. E também devemos andar cuidadosa e sabiamente. Olha o verso 15. Portanto, vede prudentemente como vocês andam, não como os imprudentes, mas sim como os sábios. Amém? Trazendo um destaque aqui para esse verso 15, eu quero dizer para vocês que quem é sábio de acordo, né, a palavra de Deus, são todos os que encontraram a sabedoria de Deus, todos os que edificam sobre a rocha, todos os que edificam a sua vida sobre a rocha que é Cristo, né? Todos os que são fiéis como servos do Senhor, esses são sábios. Todos os que trabalham para Cristo e também para o seu reino. Todos os que andam com sabedoria e cuidado, né? Todos nos quais a palavra de Cristo habita nele e todos os que praticam as boas obras. Esses são sábios. Mas eu quero trazer um último destaque aqui no verso 16. Paulo complementa dizendo assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. O que é remir o tempo? É orar diariamente, como Daniel orava, sendo um seguidor fiel, como Josué e Caleb foi um seguidor fiel, dedicando-se ao serviço da obra de Deus, como Neemias dedicou, suplicando pelos outros, né, como Epafras, ou seja, ser um intercessor. A igreja ela precisa ser uma intercessora. Os irmãos precisam entender isso. Apegando-se ao Senhor, como Davi se apegou, louvando e agradecendo, como o salmista, né, fez e fazia, e estudando a palavra, como os cristãos de Bereia, né, que eles tinham todo um cuidado de estudar a palavra de forma minuciosa, de forma cuidadosa, enfim. E para a gente finalizar, o verso 17 diz, foi o último versículo que nós fizemos menção: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ordens negativas do apóstolo aos Efésios. Não se deixe enganar por falsos ensinamentos. Esse é o destaque que eu quero trazer aqui, como mostra no capítulo 4, no verso 14, diz assim, ó, presta atenção: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Por que Paulo está falando isso aqui? No verso 13 ele vai dizer assim, no verso 12 ele fala assim, ó, com vistas ao aperfeiçoamento. Ele está falando sobre a unidade da igreja, sobre a união, sobre a comunhão, a unidade, né, da fé. E aí no verso 12 ele vai falar assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né, que são os crentes em Cristo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí ele fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonibilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, até onde o Senhor, né, quer que a gente chegue. Aí ele fala, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, uma das coisas que eu quero destacar aqui são ordens negativas, né, entre aspas, a qual o apóstolo está fazendo aos Efésios, e
E hoje, se aplicando aqui a nós, né, aproveitando essas orientações. Então, não se deixe enganar por falsos ensinamentos, o próprio apóstolo nos orienta assim. Não mantenham conversas torpes. Verso 29 do capítulo 4. O verso 29 do capítulo 4, ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Olha que responsabilidade, irmãos. Não saia por aí falando qualquer coisa, falando qualquer besteira, não, mas o que venha sair da nossa boca, que seja para a edificação, conforme a necessidade daqueles que estão ouvindo. E assim a gente possa transmitir graça àqueles que estão ouvindo. Não sejam desonestos, também é um ponto a se destacar aqui. No verso 28 ele diz: aquele que furtava não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Então, não seja desonesto, né? Não seja desonesto, não esqueçam que quando a gente tem temor, não precisa ninguém estar perto da gente. A gente sabe que o nosso Deus, ele tudo vê. Então, seja sincero para com Deus, deixe as velhas práticas, em outras palavras, dizendo a transformação, a verdadeira conversão, né? As pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos olhando. Não andeis como nércios, ou seja, como os imprudentes, como aqueles que não têm conhecimento, como aqueles que não são sábios. Não agradem a homens, e sim a Deus. Olha o que diz no capítulo 6, no verso 6. Primeiro eu vou ler o 5 para a gente poder entender melhor e a gente finalizar. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, se a gente faz alguma coisa no reino de Deus, se for para agradar homens, se for para mostrar alguma coisa, a gente já perdeu tudo, né? Porque se a gente estiver esperando recompensa aqui nessa terra, a palavra do Senhor nos orienta, nos diz que a gente já recebeu essa recompensa. Mas se a gente entender que a gente faz por amor, por gratidão ao Senhor, é por honrar a Ele, o nome dEle, a palavra dEle, o reino dEle, por honrar os seus servos, a sua igreja, com certeza nós seremos abençoados. Nós seremos abençoados. E que a nossa maior intenção seja agradar ao Senhor. Amém? Nós somos desafiados todos os dias a agradar os homens, a agradar aquele que acha que tem uma autoridade maior sobre nós, as autoridades, a governador tal, a político tal, a isso, a aquilo. Mas acima de tudo, precisamos ser obedientes, precisamos orar por esses, mas nós, acima de tudo, precisamos entender que se agradar ao homem me leva a desagradar a Deus, eu preciso ficar com o agradar a Deus. Amém? O Senhor, Ele precisa estar no topo, o Senhor precisa estar na prioridade da minha vida, o Senhor precisa ser o Senhor da minha vida em todos os sentidos. Amém? Fica essa reflexão para a igreja. Foi algo que o apóstolo Paulo transmitiu à igreja de Éfeso e que eu estou aqui compartilhando com os irmãos. Nós somos a igreja de Cristo e nós precisamos entender essas verdades, nos lembrar dessa verdade. Talvez tudo aquilo que eu coloquei aqui você já sabe, mas nós precisamos ser lembrados todos os dias, para que a gente não venha cair em tentação e para que a gente
possa a cada dia entender que nós fomos chamados pelo Senhor e que Ele exige de nós um posicionamento. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.